Vamos lá, vamos. Acho que não vai dar, mas enfim. Eu fiz um roteirinho aqui, Tá mas aí bom. tu... Boa tarde, pessoal. Obrigado àqueles que já estão aqui chegando para o nosso encontro de hoje, o nosso projeto que vem desde o ano passado, um projeto da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Porto Alegre, chamado Os Livros de Nossa Vida. O projeto visa que professores, escritores, personalidades culturais, enfim, contem um pouco da sua formação literária, das suas paixões explícitas e também as ocultas, por livros. O assunto é a nossa paixão comum, não só daqueles que participam do programa, mas também daqueles que assistem ao programa. A nossa paixão comum, essa paixão absoluta, desmedida, por vezes irracional quase, em relação aos livros, né? A esses artefatos que sejam em forma de papel, como a grande maioria, e os velhos como eu não se habituam muito a ler com outro meio que não esse do papel, mas seja em forma de e-book, seja a forma que for, é livro. E, portanto, aqui nós fazemos uma espécie de altar, de ritual, de homenagem e de celebração do livro, todos os livros, sejam os livros de ficção, os livros de história, de filosofia, os livros culturais, os livros científicos, não importa. Aqui é o mundo de veneração, de adoração, e o nosso Deus é o livro. Hoje eu convidei para participar numa espécie de homenagem a todos os professores de ensino médio que lidam com a difícil, digamos assim, com uma das mais difíceis formas de ensinar, que é ensinar para jovens, ensinar para adolescentes, né? E tendo a missão, no caso dos professores de literatura, de não apenas transmitir conteúdos, mas também de oferecer aos alunos as portas do paraíso, né? Quer dizer, tentar transformar cada aluno, nem, isso é impossível, na verdade, isso é impossível em qualquer parte do mundo, mas transformar o maior número possível de alunos em futuros leitores ou em permanentes leitores, ou até leitores a partir do momento em que eles já estão no colégio. Eu fui professor por longos anos, vários anos, no colégio israelita, acho que fui professor uns 8 anos no colégio israelita, dei aula também num colégio que não existe mais hoje, chamado Colégio Mauá, sempre no início da minha carreira, e eu lembro que como era um esforço, né? Um professor era um esforço duro, cansativo, mas que tinha as suas recompensas. E ninguém melhor para expressar esses professores que trabalham em colégio, que estão muitas vezes lá na retaguarda, né? Que nem sempre são convocados pela mídia, como o Fernando Machado Brum. Ele foi meu aluno, inclusive, um aluno muito destacado no curso de letras da URGS, ele hoje é doutor em letras pela própria Universidade Federal, tem uma trajetória em vários colégios, hoje ele dá aula, e eu sei que ele é requisitado para outros, mas não tem mais tempo, né, ocupa quase todo o seu tempo, entre os colégios, se reparte entre os colégios, 2 grandes colégios de Porto Alegre, 2 magníficos colégios, o Anchieta e o Israelita Brasileiro. Ele foi também, não sei se ainda chama Israelita Brasileiro ou só Israelita hoje, Fernando. Israelita brasileiro. Israelita Brasileiro, era assim que se chamava quando eu dei aula lá, mas na longínqua década de 70. E ele também trabalhou em outros colégios, trabalhou no Leonardo da Vinci, trabalhou em cursinhos, ainda dá, acho que ele tem alguma turma no Ângulo, né? Alguma turma de alunos especiais lá no Ângulo, e eu vejo, às vezes eu recebo alunos no curso de letras, e quando trabalho com o primeiro ano, a primeira pergunta que eu faço no primeiro dia, por que vocês estão aqui? Houve algum professor, quem influenciou vocês? E com muito prazer, escuto especialmente o nome do Fernando, às vezes escuto, claro, também escuto outros nomes de professores, Nicote, Flávio Azevedo, Suman, que esses dias tinha 2 alunas que eram
apaixonadas pelo Guilherme Suma, e ouço também a respeito do meu filho, que eu acho que não trabalha mais em colégios hoje, o Pedro, e sempre fico da Ana Cristina, né, professores e professoras que despertam essa paixão. Então, hoje é minha homenagem aos professores e acho que encontrei uma figura que sintetizasse bem a dedicação, a competência, o entusiasmo e o ardor pela literatura. Boa noite, Fernando. Poxa, boa noite, professor Sérgio, né? Uma alegria muito grande poder estar aqui partilhando a tela contigo, né? Já que a gente não pode partilhar o café, a mesa e a bancada. Nada mais. Estamos em grupo de risco, então, né? Temos que nos preservar e, né, até alguns alunos meus assim, quem vai falar hoje é o Átila Yamarino, lá com o Sérgio e tal, porque eles acharam que eu estava com uma aparência de Átila Yamarino, né? Eu, assim, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas, enfim, né, era a referência. E na verdade, né, agradeço as tuas palavras, porque elas são muito lisonjeiras e tal, mas tu é muito responsável por isso, né? Tu sabe que tu formou, todos esses professores que tu falou, tu formou. Né? E nós todos temos, assim, né, todo mundo tinha essa referência do professor Sérgio, assim, de dar aula como o Sérgio dá, saber o que o Sérgio sabe, e encantar as pessoas como, né, como tu fazes e tal. Fazias, na verdade, né? Porque também já largou esse lado da coisa, né? E quando tu me convidaste, eu pensei muito, assim, em também falar para os, né, especialmente o pessoal que está fazendo faculdade, que está pensando sobre isso, especialmente no momento que a gente está tão atacado, eu acho que essa é a palavra, né, que a gente pode usar. Esses dias saiu aquela frase infeliz, né, que hoje quem vira professor, quem quer ser professor, quer fazer licenciatura, já está passando um atestado de incompetência e tal, e eu acho que isso é triste por um lado e é mentira por outro, né, no sentido de, não, eu fiz uma opção na minha vida, né, e essa opção foi reconhecida, e eu acho que dentro do patamar de sala de aula, daquilo que a gente consegue fazer, a gente tem possibilidade de atingir, né, uma posição de destaque, uma posição de referência, e especialmente ficar na memória dos alunos, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente tem, né? Então, com muito orgulho, já ouvi reclamação de pais, assim, irem lá no colégio, né, depois de março, assim, eu vim aqui falar com o professor de literatura, porque afinal de contas minha filha ia fazer medicina e ela está fazendo letras agora, né? Poxa vida. Então, assim, desculpa, né? Eu acho que ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ela tem competência e tal, mas realmente, assim, a ideia fundamental, eu acho que esses alunos que acabam se percebendo e indo para a faculdade de letras, né? O que eles veem justamente é que eu dou aula e sou feliz. Né? Então essas duas coisas juntas, assim, né? Tu pode ser feliz, tu pode ser uma pessoa apaixonada, né? Pelos livros, pelas histórias, pelos encantamentos que tudo isso causa, como tu bem falaste, e ser feliz, tá? E é uma frase que eu uso muito com ele, assim, eu nunca vou ficar rico, ok, beleza, eu nunca vou ficar rico, mas, né? Eu tenho uma realização que deriva justamente de ter investido nessa carreira, né, de me aproximar da leitura, de me aproximar dos livros e de ter tido a oportunidade de um dia, né, ser chamado por um professor de seminário de ensino de literatura brasileira, assim, vamos pensar um pouco aí na tua carreira. Sem saber, tu estava fazendo trabalho de coaching lá, naqueles longínquos anos, né? Tipo assim, não, pensa tal coisa, lê tal coisa, vamos conversar mais adiante, né? Então, eu acho que isso foi bem importante para mim e para toda uma geração de professores que eu tenho certeza que passaram... Que naquele momento, acho que isso faz uns 20 anos, né, ou mais. 21 anos, 21 anos. 21 anos, né? Naquele momento, curiosamente, eu tinha muitos contatos nos colégios com orientadoras, coordenadoras pedagógicas, às vezes me pediam professores de literatura e estava difícil, né? Estava difícil encontrar professoras de literatura. Sei lá, houve um momento que o pessoal lia mais, procurava, na época, o ensino de gramática era muito ainda valorizado, né? Então havia mais campo de trabalho, e ali eu formei
né? Tem um colega nosso que ele nega até hoje, um colega que é da mesma turma, porque eu juro que ele ia ser professor de inglês, chama-se Vanderlei Vicente, alguns devem conhecer, quem é mais jovem talvez conheça, acho que ele trabalhou no Unificado, trabalha em outros cursos, né? E o Vanderlei Vicente, segundo ele, é mentira, mas eu tenho certeza absoluta, levou para dar uma aula sobre o Álvares de Azevedo, levou uma caveira, aquela coisa meio mórbida, né? Meio gótica, aquela espécie de fascinação pela morte do período romântico, e ele nega que nunca levou uma caveira. E eu disse assim, não, você tem que larga inglês, você tem que ser professor de literatura. O cara que leva uma caveira para uma aula para mobilizar os alunos e para assustá-los, vai ser um grande professor, como de fato ele se tornou. Mas vamos começar por isso mesmo, né? Vou fazer a primeira pergunta, antes da gente entrar nos livros decisivos da tua vida. Como é que tu fazes? Qual é o truque ou os truques? Porque certamente tem estudantes aqui de letras que assistem. Qual é o truque para seduzir os alunos, para conseguir levar um punhado deles a uma leitura que não é só a leitura obrigatória, mas a leitura desinteressada, né? A leitura pelo prazer da leitura? Aqui apareceu para mim a mensagem da Marina, Sérgio, que foi minha aluna, acho que ano passado, né, lá no Anchieta. E aí, assim, quando a gente tem alunos como a Marina, que chega e já leram tudo, mas assim, ó, já leram tudo, e absolutamente tudo, é bem mais tranquilo, porque daí tu vai para o debate, né, com o aluno. Mas eu acho que a principal ideia, né, é essa noção... A Marina não é aquela que foi fazer medicina, não, né? Não. Essa era do israelita, era mais antigo, né? Mas eu acho que a principal ideia, né, e quando tu... o Fábio está dizendo que o truque é Celino. Não, aí eu estaria lascado. Mas, enfim, a principal ideia, e quando tu me chamaste para trabalhar, para dar aula, e tu disse assim, não, tu vai ser um formador de leitores, né? Então, era essa a proposta do Leonardo naquele momento lá e tal. A ideia é justamente tu conduzir o aluno diminuindo, é uma palavra que eu não gosto muito, porque é uma palavra do pedagogês pós-moderno, né? A ideia do facilitador, mas nesse sentido eu acho que funciona muito bem. Então, eu leio com os alunos em sala de aula, eu explico, hoje eu dei aula fazendo isso, né? Hoje, pelo Zoom, eu dei aula fazendo isso numa turma do 2º ano. A gente leu A Cartomante, e aí eu fui sublinhando, percebam isso, percebam aquilo, percebam aquele outro e tal. Então, a primeira coisa é tu conduzir os alunos, mostrar o quanto aquilo é interessante, o quanto aquilo o quanto eles podem entender, porque muito, né, do não gostar de ler, não ter essa paixão e tal, é porque eles já partem do pressuposto, né, e eu sempre tive a sorte, vamos dizer assim, de trabalhar em colégios onde os alunos eram muito bons, na sua média eram muito bons, nos colégios da elite, então eu nunca tive problema de dizer assim, eu não posso indicar um livro porque os alunos não vão conseguir comprar, eu não posso indicar isso, então nunca foi meu problema, né? Eu sei que isso é um problema, uma realidade terrível para muitos professores. Muito, mas a ideia de levar o aluno, pegar o livro, página tal, abre junto comigo, vamos ler o capítulo 1 do Dom Casmurro, vamos ler o capítulo 2 do Dom Casmurro, vamos entender esse negócio. Agora tu vai se ligar que isso aqui lá no capítulo 32 aparece assim, no capítulo 123 aparece assado, e aí a gente vai fazer esse jogo, né? Então, mostrar para o aluno que ele é capaz de atingir aquela realidade, que não é um privilégio do professor de literatura, ao contrário, né? O professor de literatura, ele é um facilitador, ele necessariamente, ele estudou mais, porque do tipo, eu tenho 20 e tantos anos de magistério, né? Eu tenho 25 anos que eu entrei na faculdade de letras, então é óbvio que nos últimos 25 anos eu li, então eu tenho que saber mais que eles, no sentido de ter pesquisado mais que eles, mas isso não impede que eu possa mostrar os caminhos, né? Esse é o caminho das pedras, e assim eu acho que a gente consegue conquistar os alunos, né? E ao mesmo tempo, está aberto, né, para novidade. Então, assim, já tive situação assim de, vamos ler tal coisa. Então, eu sempre faço uma negociação com os alunos, né, entre aquilo que eles gostariam de ler e aquilo que eles precisam ler. Né? Então, o tempo inteiro, até falava com o Fábio ontem, né, lá do Unificado, né, olha, eu não abro mão de um grego,
todo ano eu vou ler um Greco com meus alunos, né? Todo ano eu vou ler um Shakespeare com meus alunos. Todo ano eu vou ler um texto medieval com meus alunos. Enfim, então eu tenho um repertório que é malhável, mas que ao mesmo tempo, né, dá para os alunos uma espinha dorsal para compreender a sociedade em que eles estão inseridos. E eu acho que esse é o terceiro elemento. O tempo inteiro trazer para a realidade, né? O tempo inteiro mostrar o quanto Machado de Assis é atual, o quanto Cervantes é atual, o quanto Dante é atual, o quanto Shakespeare é atual, né? Porque essa eu acho que é a riqueza da literatura. Ela é atual, ela é atualizável, né, nas realidades. Então, eu acho que são as três situações básicas, né? A condução, né? A paixão e a condução. Obviamente que isso tem um pressuposto básico, que é o conhecimento. Não dá para tu querer ir dar aula de alguma coisa que tu não conhece, então, evidentemente, tu leu antes, tu estudou, tu preparou, né, e tal. Mas, enfim, ler com os alunos, né, mostrar os caminhos e ter esse repertório, essa espinha dorsal do patrimônio cultural, né, do Ocidente, pelo menos, porque eu não manjo literatura oriental, que nem o Pedro, né, que fica traduzindo os japoneses lá e tal, então... Pelo menos no Ocidente a gente vai. Chineses, né? Chineses. Ah. Me diz uma coisa, tu tinha livros na tua casa quando menino? Então, essa história, eu até quando tu falou, né, e eu comecei a pensar um pouco isso, eu sou de uma família muito humilde, né, então lá em Santa Maria, uma família bastante humilde mesmo, e não era muito, não tinha dinheiro, não sobrava dinheiro para isso, mas eu tinha um livro, né, então com 5 para 6 anos eu ganhei um livro, né, inclusive ele está aqui, eu deixei separado, né, ele está aqui, ele continua aqui, que olha aí, a editora Brasiliense e tal, então ele é de 79, né, essa edição. Esse é o primeiro livro que eu li, né, inclusive fisicamente, que eu li por mim mesmo e tal. O Mundo Monteiro Lobato me encantou, eu sei, né, da polêmica sobre o Lobato e tal, mas é uma coisa que com a Ana eu leio com ela o Lobato, eu discuto com ela as questões raciais que o Lobato estabelece, eu acho que é uma geração que consegue, né, aos 10, 11 anos, já questionar, mas por que ele fala isso da tia Anastácia, mas por que ele fala isso do tio Barnabé, né, então a gente dialoga muito, então eu não sou daquela ala que diz que tem que cancelar o Lobato, que tem que censurar o Lobato, que tem que traduzir o Lobato, tirar o que é... Não, eu acho que a gente tem que ler o Lobato, perceber que ele é um racista, porque a sociedade da época dele era muito racista, talvez ele seja um extremo disso, mas de qualquer maneira ele é um grande escritor, e ele é um homem do seu tempo, então entender, porque se a gente for ler o Camus também é racista, se a gente for ler o Aloysio também é racista, o Simões também é preconceituoso, né? Então a gente tem que entender a sua época. E o próprio Lobato tem um conto que eu considero talvez o conto mais impactante, esse Pai contra a Mãe do Machado, o conto mais impactante contra o escravismo, da violência do escravismo, que é Negrinha, né? Então, você tem que compreender, atenuar e explicar, né? Olha, era assim, era um pouco a mentalidade da época. Agora, o Saci é um livro fascinante, eu li também no menino, né? Me fascinou muito esse livro, né? O Saci, aquela caçar, pegar o Saci, né, na floresta. E a Cuca. A tortura da Cuca, né? Que era para deixar da Cuca. Juro que eu pensei em fazer essa tortura com muitos alunos já, né? Assim, a gente às vezes sente, né? Uma vontade, exatamente. Aqui, há uns 2 meses atrás, teve aqui a Soledad Jamil, aquela atriz, né, e cantora, e, enfim, e uma pessoa extraordinariamente intelectualizada, toda a família dela é muito intelectualizada, tem gerações, né, aquelas coisas da Argentina. E ela começou a evocar o Monteiro Lobato, ela já tinha feito isso numa outra ocasião que eu havia falado com ela, começou a evocar o Monteiro Lobato, mas lembra da Emília, lembra de tudo, lembra dos personagens, dos protagonistas, né? Então, Monteiro Lobato, aqui o Luiz Felipe está dizendo, o Monteiro Lobato é o maior formador de leitores do país, pelo menos aqueles leitores que têm, digamos assim, acima de 40 anos, depois não sei bem, né? Esse dia eu vi o Jô Soares falando a mesma coisa, ou seja, é provável que de cada 2 leitores brasileiros, com pelo menos 40 anos para cima, de cada 2 leitores brasileiros, no mínimo um se formou com Monteiro Lobato. Só isso já bastaria para redimir, eventualmente, né, os equívocos que são também do seu contexto, da sua época, que devem ser apontados, mas
não, efetivamente, não, você não vai tirar de circulação a obra do Monteiro Lobato, né? Por tudo que ela também representa positivamente. Pois Então é, você então... tinha o livro. E o Saci, você leu quantas vezes o Saci? Olha, eu não quero exagerar, né? Porque os alunos dizem que eu exagero quando eu digo que li o Dom Casmurro 37 vezes e tal, porque eu contei Deve ser 37 vezes que eu é contei, hipérbole. né? Não, mas 37 vezes que eu contei o Dom Casmurro é isso, porque é o livro da tese e tal, então eu leio, Tivesse leio, até sobre o leio, leio, Casmurro. leio, Aham, leio, enfim. isso mesmo. Mas certamente mais de 40 vezes eu li esse livro, né, na vida. Ou seja, dá para botar uma vez por ano aí, sem muito problema. E aí agora, com a desculpa da Ana, eu já li com ela mais umas 2 ou 3 vezes, então, né? As crianças não têm essa coisa da gente de buscar sempre a originalidade, a novidade, né? Pelo contrário, elas preferem que se repitam as mesmas, que sejam repetidas as mesmas histórias, né? E voltam, e voltam, e voltam. Acho isso muito interessante, né? Uma peculiaridade infantil. Mas que história bonita essa! Tem um livro e saber quase decor esse livro. Vocês moravam em Santa Maria. Então, a gente veio em Santa Maria para Porto Alegre com 6 anos, eu tinha 6, então eu vou fazer o primeiro ano em Porto Alegre já. Na verdade, em Gravataí, não era Porto Alegre, era Gravataí. E aí, claro, eu estava pensando muito sobre isso. Eu não consigo lembrar absolutamente nenhum livro que eu li nos 8 anos do Fundamental. Simplesmente não existem na minha cabeça nenhuma referência a livros e tal. Eu lembro de ler muito quadrinho, até porque era bem mais em conta e tal. Então, né, eu lia muito quadrinho, alguns eu tenho até hoje guardados e tal, mas eu não lembro. Eu lembro de ter lido um conto do Caio Fernando na oitava série da época e não ter entendido, porque do tipo, não teve a mediação de leitura, né? Então era para ler e tal, e eu acho que era aquele conto lindo, uma história horrível, que é tenebroso, é um conto muito forte, e não mais nada. Então são 8 anos de ato aí que eu não sei o que é ler. E aí eu vou para um colégio técnico, né, em Porto Alegre, porque ainda a família muito humilde pensa que o filho tem que fazer um curso técnico que não sou. Mas morando em Gravataí ou morando em Porto Alegre? Então, eu morava já ainda em Gravataí, e aí a gente estava numa transição, a gente tinha casa em Gravataí, morava lá, né, meus pais abriram um armazém no IAPI, e aí eu me transfiro para o IAPI. Então, às vezes eu ficava no armazém, mas a casa era lá em Gravataí. E aí, esse armazém era muito perto do Colégio Dom João Becker, então eu passo a estudar no Colégio Dom João Becker, que foi um colégio, né, importante, da mesma altura do Júlio, né, do Gomes Carneiro, enfim, essas grandes escolas que fizeram a grande política e tal. Eu até me envolvo com política estudantil nesse período, né, e aí eu li as coisas que mandaram ler, mas, de novo, eu não lembro, para não mentir, não faltar com a devida verdade, a professora Tânia Barreto, que foi minha professora do primeiro ano do segundo grau, eu lembro de ter lido com ela Ibiamoré, O Trem Fantasma, do Roberto Bittencourt Martins, que é um livro que eu não entendi nada na época, porque claro, é um livro complexo para um jovem de experimental e tal. Depois eu conheci o Roberto, assim, uma figura belíssima e tal, né? Mas eu li esse livro e era isso, né? E era isso, é o que eu lembro. Claro que eu devia ter tido lido mais. Mas o que acontece é que quando eu vou para o segundo grau, eu já trabalhava no armazém. E eu acho que a ideia do trabalhar com a família ainda é pior, porque do tipo, quando trabalha fora, tu tem a expectativa de trazer dinheiro para casa. Mas quando trabalha com a família, tu não tem da onde. Então, na verdade, todo o dinheiro ficava ali e tal. Claro que, né, eu tinha o que eu precisava, então a gente era humilde, mas, sabe, nunca tive nenhuma necessidade, assim, não tem como comprar uma roupa, não tem como comprar... Não, isso nunca, né, muito, graças a Deus. Mas eu lembro que teve uma feira do livro no colégio, e aí foi a primeira vez que eu comprei um livro. Então, isso já é 91, 92, né? Eu tenho aí meus 14 para 15 anos, e eu compro um primeiro livro. E agora, todo mundo sabe que eu leio, que eu li esses livros todos, mas já teve mais na moda, né? Mas eu também tenho ele guardado aqui, que foi, né, o Diário Paulo Coelho. Paulo Coelho. Da então, Academia Brasileira. Academia, né? Um homem riquíssimo e tal. Então, né? Hoje, quando eu leio o Diário de um Mago, assim, na verdade eu não leio, tá? Eu pego pedaços para olhar, porque não dá para aguentar. Depois tu compara com outras coisas, né? Claro. E aí, assim,
na época eu achava muito legal. Hoje eu sei que tem problemas técnicos ali e tal, mas era a onda, era aquele final de milênio, então tava na onda. Então eu li o Diário de um Mago, foi o primeiro que eu comprei, daí eu li Brida, eu li O Alquimista, eu li Na Margem do Rio Pietra, eu li, né, enfim, eu li 5 ou 6 livros do Paulo Coelho, meio tudo de enfiada, era meio uma coisa obsessiva. Então eu ficava lendo, né, muito aquela coisa. Então, todos esses livros eu comprei e li. E claro que no meio disso eu estava lendo os livros do colégio, então eu li todos aqueles românticos, Moreninha, não entendi o Milícias, então não gostei do Milícias, não entendi Dom Casmurro, então não gostei do Dom Casmurro, mas li no colégio. Então, isso vai até 94 para 95, é quando eu vou entrar na faculdade, né? E aí, no ano de 93 para 94, eu viro um obsessivo, né? Eu tenho algumas obsessões, eu descobri que eu tenho toque, né? Então isso se justifica. Então eu tenho algumas obsessões e aí eu viro obsessivo. E na época o professor tinha feito um desafio, né? Eu estava de noite agora e ele tinha feito um desafio, né? Quem lesse os livros mais grossos ganharia nota extra. E aí eu disse, é comigo. Então eu comecei a ler livros mais grossos, né? E aí eu li, né? Eu nem peguei ali, mas eu li O Continente, né? Então os 2 volumes. Eu li O A Ferro e Fogo, os 2 volumes. Eu li a trilogia do Assis Brasil, foi o primeiro contato que eu tive com o Assis Brasil, né? O Castelo no Pampa. Castelo no Pampa, né? E, aliás, eu tenho o Castelo no Pampa, né? A trilogia do essa ainda a edição Mercado Aberto ou já é LPM? Edição Mercado Aberto. A primeira edição dos livros, que é 92, 93, 94. E um dia eu encontrei o Assis e ele me deu um autógrafo em trilogia. Ou seja, na delicadeza que ele... Que o caracteriza, ele é muito... Então, o autógrafo dele começa no primeiro volume, segue no segundo volume e termina no terceiro volume. Então, eu tenho um autógrafo em trilogia. Eu li, nessa época, o livro que eu mais admiro do Assis, que é o Cães da Província. Né? Esse livro já devíamos ter colocado no vestibular, né? Porque sim, eu acho que é um livro que funciona. Assim, eu leio com os alunos ainda hoje, ele funciona e funciona muito. E paralelo a isso, paralelo a essas leituras do colégio, né? E aí o último livro que eu entrei a sentar na faculdade, né? Tinha que ser grosso, a questão é que tinha que ser grosso, tinha que ser grande, que foi o Incidente de Antares. Né? Então, mas aí é um outro mundo, assim, quando tu entra no Érico... São os livros daquela época ou depois tu trocaste? Esse aqui são daquela época. Comprando livros novos? Não, esse aqui são daquela época ainda, né? Então, assim, daí conseguia... E aí tu percebe que, efetivamente, né, a família tinha dado um up, assim, a gente estava falando aqui do plano do Itamar, né, o plano real. Então, o real é que todo mundo melhor. Começado a estabilizar a nossa condição social, então já estava bem melhor. Paralelo a isso, então, não tem mais aquele no colégio, esse eu não tenho mais, esse eu dei, porque eu comprei uma edição mais bonita, então esse não é o original que eu li na época, lá em 94, mas aí eu me apaixonei pelo Humberto Eco. O Nome da Rosa. Então, O Nome da Rosa foi o livro que, assim, meu Deus, o que ele consegue fazer com a escrita, né? E aí, claro, eu li o pós-escrito, eu li coisas que o Humberto Eco tinha dito, e não entendia nada de latim, então não tinha entrado na faculdade ainda, né? E vamos combinar que nem depois da faculdade a gente entende muito latim, né? Eu que acabei fazendo latim, depois que eu me formei em letras, eu fiquei no latim, então eu fiz mais 2 anos de latim. Mas, enfim, então, era uma coisa muito obsessiva, assim, de ler livro grande, e de pegar essas histórias e perceber que o tempo fluía de uma maneira diferente. Mas aí, então, eu entro na faculdade. E tem uma situação, né? Eu entro na faculdade em segunda opção. Então, eu era um aluno de colégio público, noturno, que trabalhava o dia inteiro com a família, né? E eu consigo quase passar em medicina, porque inculcaram na minha cabeça, como eu era um bom aluno, eu tinha que fazer medicina. Então tinha essa questão assim, tu é um bom aluno, tem que fazer medicina. Eu não sabia o que eu queria fazer. Então, eu me inscrevi em medicina e letra segunda opção. E quando sai o resultado, né, eu passo. Só que tu lembra que saía no jornal, na 0 hora, né, tal, e aí não sai 240, que era o curso de medicina, sai 180. Toda a minha família, Santa Maria e tal, passou em medicina. Vamos ter um médico na família?
vamos ter um médico na família. E aí eu tinha que dizer para não, mas é que não foi em medicina, em letras. E aí fatalmente vinha naquele telefone, que era um telefone da vizinha, inclusive, que as pessoas ligavam, né, e para falar com a gente e tal, a gente dividia telefone naquela época, que era muito caro o telefone. Assim, mas não é medicina, eu passei em letras. E aí vinha um silêncio, assim, de uns 15 segundos, a pessoa se recuperando do outro lado da linha, e aí ela dizia assim, letras? Mas pelo menos é de graça, né? É na URGS. E assim eu entro na letras, né? E eu entro na letras muito menos querendo ser professor de literatura e muito mais querendo cursar com os professores que faziam a prova. Então, assim, vou entrar na letras, eu vou ter aula com o cara que faz a prova de literatura, a prova de português, a prova de inglês e a prova de redação. Eu tenho 4 provas aqui que eu não preciso pagar cursinho. Então, é assim que eu entro na faculdade de letras. Queria passar então, no outro, usar a letra como um trampolim, letras como um trampolim para a medicina. Claro! Só que aí o que acontece? Tu entra na letras e tu te apaixona. Tu te apaixona pelo curso, pelo cosmopolitismo, pela capacidade que o curso é capaz de te dar, né, de abrir teus horizontes. Então, eu comecei a ouvir coisa que eu nunca tinha ouvido, eu comecei a conviver com pessoas que eram absolutamente brilhantes. Eu sou colega de uma geração brilhante, né, pessoas assim que falavam 5 línguas, assim, porque falavam efetivamente, né? Eu sou da turma que, naquele provão do MEC e tal, é a turma primeiro lugar do Brasil, apesar de mim e do Vanderlei. Então, nossa turma era muito genial, muito brilhante, né? Então, eu tinha colegas muito bons e isso foi me motivando a, né? Eu tô aprendendo coisas que eu nunca tinha visto na vida. E aí eu vou entrar em contato com nomes que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E aí entra uma questão interessantíssima, né? Eu entro em contato com um autor que eu sei que gosta muito, que é o Garcia Marques. Então, eu li o Oceano e Solidão 5 vezes na faculdade, né? 2 vezes em português e 3 vezes em espanhol, né? Porque aí eu faço espanhol, né? E vem todo ao meu lado de espanhol. Tem toque mesmo. Tenho. E aí eu leio o Garcia Marques, assim, então fico obcecado pelo Garcia Marques, então Oceano e Solidão, Del Amor de Outros Demônios, Del Amor del Cólera, Nadia Kriber Coronel, enfim, né? Então eu começo a ler e começo a aprender espanhol, e aí tem esse negócio de ler em espanhol, e aí o meu sonho de consumo passa a ser virar professor de literatura hispano-americana. Então ali no 2º ano de faculdade, eu não gosto do Machado de Assis, eu tenho ainda trauma do Machado de Assis, né? E eu quero ser professor de faculdade de literatura hispano-americana. Eu descubro Borges, né? Que enfim é outra das minhas paixões. Então, né? Começo a ler ficções, Aleph. Essa aí é a editora Cátedra, né? Essa é da Cátedra, né? É boa porque elas estão comentadas em alto nível, né? Comentadas, com detalhes. Livro Esse aqui é o Narraciones, que junta o Ficciones e o Aleph. Então era uma edição bons tempos de Feira do Livro, que vinha aquelas barracas, né, da área internacional, Argentina e tal, e vendia livros baratos, né? Então eu me encanto com os hispano-americanos. Eu tive aula 5 disciplinas, né, com a professora Márcia Hoppe, né? E tu lembra que a Márcia, muito minha amiga, infelizmente, e a Márcia era um expoente do feminismo. Então pensa que a gente está falando de feminismo em 97, 96, 97. Então eu leio todas as mulheres da América Espanhola. Então Gioconda Belli, Angela Mastretta, Isabel Allende, Laura Esquivel. A Laura Esquivel eu acabei conhecendo numa feira do livro e tal. E livro encapado é prova de toque, com certeza, né? Mas é que essa aqui é a 100ª edição, né, do 100 anos, então tem uma capa muito bonita. Então, começo a ler, né, também, assim, meio obcecadamente, né, a literatura hispano-americana, mas aí tu entra na minha vida, né, Sérgio? Então eu vou fazer a cadeira de seminário e estragaram os meus planos, né? Porque, claro, né, o professor Sérgio sedutor com a sua voz, né, sedutor, assim, não, quem sabe tu vem dar aula, né, no colégio, formador de leitores. E aí, claro, eu tive que abandonar os meus planos de professor de literatura hispano-americana e me dedicar à literatura brasileira, né? E, claro, para mim valeu muito a pena. Então é um momento que eu passo a me dedicar muito a estudar e a ler aquilo que
aquilo que era necessário, né, para formar leitores. Então, eu tive a oportunidade de dar aula para muita gente legal, para muita gente bacana, né, e entre as pessoas bacanas, eu dei aula para a filha da Catherine Rosenfield, sem saber que era a filha, Milene, né, ou Milena, mas enfim. E eu mandei a Milene, acho que era Milene o nome dela, ler lá no Leonardo, nada mais nada menos que a Antígona. E eu tive a ousadia de fazer prova da Antígona, eu não tinha a mínima noção que ela era filha da Catherine, né? E a menina, assim, ela não foi bem na prova. Cometeu uma inconfidência. Ela não foi bem na prova. E ela chega, assim, muito, porque ela tinha feito o primeiro grau na Alemanha. Então, muito humilde. Ela chega assim, professora, eu só queria lhe dizer que eu li o livro, tá? Eu não fui bem na prova, né? Eu entendi porque eu não fui bem na prova e eu vou me dedicar mais, né? Mas eu li o livro, assim, não estou duvidando que tu tenha lido o livro, eu acredito piamente que tu leu o livro. Só que na prova tu não desenvolveu os temas e tal, legal. Passa mês e pouco ali, a coordenadora, a Ivanise, assim, sabe de quem que essa guria é filha? Eu assim, não sei. Da Catherine Rosenfield. E aí eu ligo os pontos, porque a tese, eu acho que o pós-doc da Catherine é uma tradução da Antígona, ou seja, ela não só leu a Antígona, ela leu em alemão a Antígona, mas enfim, né? Então a gente passa por essas situações ali. Então começa a dedicar muito a esses livros, assim, né, daquilo que tu vai formar. E quando eu entro no Leonardo para dar aula, isso é 99, né, quando eu entro no Leonardo para dar aula, eu vou entrar em contato com uma lista, né? Então, é um pouco sacanagem isso fazer com o professor, mas de vez em quando acontece, e eu já tinha uma lista pronta. Então, tinha assim, Solidão, que, enfim, estava tranquilo, tinha lá, mas tinha 2 livros que eu nunca tinha lido até então, né? Porque eram do inglês, e aí eu não tinha uma leitura muito boa dos ingleses, ou dos norte-americanos, enfim, da literatura de língua inglesa, e aí eu entro em contato com 2 paixões que viram paixões para mim depois, né, que é O Velho e o Mar, do Hemingway, enfim, eu acho que dispensa apresentações, e o Orwell, né, com a Revolução dos Bichos. Então, eu começo a me dedicar muito a esse tipo de literatura que é literatura de formação de leitores. Aí tem mais um nessa época que era, né, O Apanhador. Então, o Eduardo Wolff ama de paixão, né? Então, O Apanhador no Campo de Centeio. São os 3 livros que, até então, eu nunca tinha lido, os 3, evidentemente, porque eram de literatura anglófila, e eu assim, meu Deus, onde é que estavam essas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, né? Passei pela faculdade inteira sem isso. Então, me formo, né, lá em 2000, 99, 2, já tinha trabalhado todo o ano de 99 no Leonardo, e aí, né, tem essa possibilidade de virar esse formador de leitores, e, claro, o tempo inteiro tentando mostrar para eles o que me encantava em cada uma dessas obras. Em 2001, eu vou para o Israelita. Aliás, no lugar do professor Eduardo Wolff, né, a quem eu devo muita gratidão a ele, porque ele, enfim, né, nos seus afãs, em que ele meio que se incomodava, cansava das coisas e mudava completamente, né? Então, me lembro que em setembro de 2001, eu sou chamado no Israelita para o Eduardo ter ido embora, literalmente ele foi embora do colégio. Às vezes ele vai embora. Ele vai embora. Vai embora. E aí, então, né, assim, olha, mas tu pode assumir e tu não vai embora? Aí eu, não, eu assumo e eu não vou embora. Tá? Enfim, e aí entrei no Israelita e, claro, entra toda uma tradição que eu também não tinha, e a partir daí passo a ter, é da literatura judaica, né? Então, aí eu vou ler Kafka, eu vou ler o Sklir mais profundamente, porque eu tinha lido alguma coisa, mas, enfim, vou ler o Sklir muito atentamente, né? O livro que eu mais gosto, então, o livro da minha vida, do Sklir, na verdade, né, é O Exército Homem Só. Eu acho ele um livro perfeito. Outro livro que poderia estar na lista de leituras obrigatórias da URGS, porque ele é um livro muito, né, tecnicamente muito bom. E depois disso né, a manutenção da leitura. Só que, paralelo a isso tudo, né, a gente tem... Nicote, abraço, Nicote, querido. Né, paralelo a isso tudo, eu entrei no mundo acadêmico. Então, a brincadeira que eu sempre fazia aqui em casa, né,
se não fosse o professor Sérgio me convidar para dar aula lá naquele 98 para 99, né, eu teria acabado o doutorado muito mais rápido, provavelmente, né, porque eu levei quase 20 anos para fazer o doutorado, né, então entre mestrado, doutorado e tal. Mas foram anos proveitosos, assim, produtivos, porque se eu tivesse feito doutorado ali, mestrado em 2000, 2001, doutorado até 2004, certamente eu não teria a bagagem que eu carreguei depois por causa da sala de aula. Então, a sala de aula me obrigou a estudar muito, muito mais que a faculdade. E isso também é uma legal da gente pensar, né? Especialmente o pessoal que está na faculdade. E obriga mais do que também estudar, obriga a clareza, né? Te obriga a ser claro, te obriga a ser o mais possível objetivo, evitar, né? Um bom professor também, e tu tá nesse caso, aí eu vejo o professor Nicote, querido, né? Que está em Canela, agora se mudou para Canela, enriqueceu e se mudou para a Serra, como faziam os ricos no passado. Alguém enriqueceu com literatura. É. E aí os professores, eles têm essa necessidade, né, de lidar com a clareza e fugir do academicismo. O academicismo é bom dentro, digamos, da academia, e olha lá, eu sempre fui anti-acadêmico, né, mas especialmente na linguagem, né, E para aprender literatura, ter que dar aula de literatura, te obriga, né, muitas vezes, a dormir mal, né, passar à noite, né, sacrificar, às vezes, a família para poder ler tudo, né, para evitar que nada pior que um aluno perguntar sobre um livro importante, diz, não li ainda, né, vou ver. Então, é uma maratona que faz que se submete um professor. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes de continuares. Eu me senti gratificado porque, nos primórdios do Leonardo da Vinci, eu fui encarregado de fazer o esquema da leitura. E aí que eu imaginei, que não se fazia muito na época, que era o seguinte: vamos trabalhar também com literatura internacional. Eu acho essa visão de literatura brasileira um tanto quanto provinciana. A literatura brasileira é um ramo importante, à sua maneira, por Guimarães Rosa, por Machado, por Drummond, por Bandeira, mas é um ramo de uma literatura, né, mundial, ocidental, no mínimo, né, mas eu diria mundial. E o resultado foi bastante surpreendente. Livros como esse, fui eu que indiquei, O Apanhador no Campo de Centeio, O Velho Mar, o 1984 eu não estou seguro. Não, era a Revolução dos Bichos, mas essa não fui eu. Né? Não me lembro mais o que tinha, acho que tinha ainda o Fernando Sabino, que depois o pessoal resolveu tirar o Encontro Marcado. O 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão. Poxa, eu me lembro que quantas vezes fui lá no Leonardo, quantas vezes? Umas 2, 3, 4 vezes, para discutir com os alunos, aquilo era emocionante. Alunos, às vezes, do primeiro ano, do segundo ano, que estavam lendo, tinham lido e tinham compreendido, dentro do limite possível de compreensão para quem tem 15 anos, né? Uma obra-prima como, claro, que de plena acessibilidade. A preocupação, e isso acho que professores que estão nos assistindo têm que ter, é de oferecer ao aluno plena acessibilidade de acordo também com a sua faixa etária, né? Você não vai chegar lá e dizer, agora vamos ler a Divina Comédia, né? Inverso. Ou algo, né? O Nicote costumava dar para os alunos da 8ª série a leitura e discussão dos demônios do Dostoiévski. Fernando, eu te conheci, não sei se ainda tu conservas, e eu respeito muito as pessoas que têm posições, ou posturas, ou não posturas, o termo talvez não seja adequado, que têm uma formação mais religiosa. Eu invejo as pessoas que têm uma formação religiosa. Eu até em determinado momento já escolhi os oradores para o meu funeral, e como tu eras, eu espero que continue um católico do bem, um católico generoso, como são os verdadeiros cristãos. Eu contrapus, porque alguns dos oradores que eu escolhi, eu tenho medo que começasse a falar mal, entende? De mim, o finado, na verdade, era um canalha. E aí eu botei, quem conclui tudo é Fernando Brum, porque é católico, porque é generoso, porque é cristão. Continuas católico? Assim, Sérgio, dentro de uma lógica, né, de concepção de mundo, sim.
durante muito tempo eu militei na Igreja Católica, né, e foi, né, esse período que tu me conheceste e tal, então, eu até nem comentei isso, mas enfim, entre acabar a letras e entrar no mestrado, eu fiz teologia, né? É. Então, cursei várias disciplinas, porque como eu era um diletante na teologia, eu fazia o que eu queria na teologia, né? Então, fui para PUC e tal, cursei. Então, liturgia, 1, 2, 3 e 4, história da igreja, 1, 2, 3 e 4, direito canônico, eu fiz direito canônico, 1 e 2, direito canônico especial, né? É a formação do Pondé também, né? Que ao lado da filosofia, o Pondé tem uma formação da história das religiões em São Paulo. Tanto que, da minha biblioteca, 1000 livros são de teologia, né? Então, eu gosto muito de discutir isso, especialmente a parte da teologia que se aproxima da literatura, que é a dimensão litúrgica, que é a dimensão simbólica. Então, compreender as coisas. Tu compreende muito melhor a poesia do Augusto dos Anjos, ou do Alfonso de Guimarães, ou do Cruz de Souza, quando tu tem esse arcabouço, né? A questão da Adélia Prado, por exemplo, para mim é muito simples ler a Adélia Prado, porque eu tenho uma bagagem, literalmente uma bagagem, né, que tem a ver com isso. O que a gente não faz mais é essa militância, porque aí alguns setores, né, da igreja acabaram, acho que desviando da sua missão original. Então, assim, nós não militamos mais hoje, mas a nossa compreensão de mundo é essa compreensão da caridade, essa compreensão, né, da liberdade, do respeito, do não julgar ao outro, né, e evidentemente que a gente está imerso numa cultura que é de tradição católica, né, então, dentro do israelita, por exemplo, eu consigo dialogar muito bem com todas as coisas que se apresentam ali, né? Lá eles estudam Tanar, né? Que é Torá, sapienciais, enfim, a Bíblia, né? E a gente consegue trabalhar bem isso sem muito galho, né? Então, mas hoje a gente não milita mais. Então, hoje eu não tenho mais idade, eu acho, e nem mais vontade de fazer essa militância mais radical, né? Mas efetivamente a compreensão de mundo, né, que deriva de uma leitura, especialmente uma leitura patrística, uma leitura, né, que tenta entender a hermenêutica, a exegese, enfim, tudo isso faz parte da minha compreensão, tanto que o mestrado, quando eu escrevo o mestrado ele é sobre como faz falta um conjunto referencial para entender o Machado de Assis. Porque o Machado de Assis está imerso nesse mundo. E quando a gente vai ler alguns textos do Machado de Assis, ele fala algumas coisas, e eu lembro que isso surgiu numa aula da Ana Mello, que gostava muito de trabalhar com o simbolismo das coisas, e a gente estava lendo um conto em aula também, que fazia esse processo, né? A Ana Mello foi a pessoa que me ajudou muito como modelo e na prática, assim, eu lembro de eu ir nas férias para casa da Ana Mello, que era, aliás, vizinha do Abraão, e eu ficar a tarde inteira com ela lá, assim, não, agora tu lê isso aqui e tu vai estudar isso aqui, como é que tu monta um programa? Porque a gente não tinha na faculdade, e acho que não tem ainda, temos professores melhores hoje do que eu tinha na minha época, mas não tinha, assim, como tu monta um plano de estudo de literatura? Como tu monta, ou seja, a gente, né, teve lá contigo aula sobre o que era importante para dar aula, mas a parte burocrática, pedagógica e tal, era na vida real que a gente fazia, né? E aí, então, essa junção das coisas são importantes. Então, eu lembro da Ana Mello lendo um texto e ela dizia assim, o texto do Machado dizia assim, ele estava tão feliz quanto Davi na frente da arca, mas a arca entrou vazia em Jerusalém. Aí eu olhei e disse, sim, ela abortou. E aí a turma, isso era uma turma de, né, primeiro semestre de mestrado, assim, como é que tu sabe que ela abortou? Assim, porque a arca tá vazia. Tá, e o que isso tem a ver? Como assim você não sabe o que é isso? Né? A arca tá vazia. E assim, tá, mas o que isso tem a ver? Tá, vamos de novo. A arca traz a lei. Jesus é a lei. Maria é a arca. Se a arca está vazia, a mulher abortou. E 2 páginas depois a mulher abortou, né? Então o Machado usava esse referencial, usava esse conjunto para escrever. E aí quando eu faço mestrado, muito em cima do Frey, né, do Northrop Frye, que tem um livro muito interessante chamado O Código dos Códigos, eu trabalho com essa realidade, a compreensão do cristianismo no Brasil e como ele influenciou a obra do Machado de Assis. Então, sim e não, né, respondendo a tua pergunta, sim, a gente
mantém essa percepção de mundo, mas sempre com uma noção de progressismo, né? Ou seja, a principal coisa para mim é o respeito ao outro. Não me interessa, né, julgar ninguém, né? Ao contrário do que alguns setores que a gente vê hoje, né, agindo publicamente na sociedade tem feito, né? Então acho que isso é uma das causas que me fez me afastar um pouco da militância, né? Eu também tive uma formação católica e há uma acusação contra os católicos de hipocrisia. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, um pouco provocante. Quando jovem católico, tu lias revistinhas obscenas ou livros considerados, então, pornográficos? Assim, Sérgio, na verdade, eu tenho um subterfúgio para te responder. Eu não fui um jovem católico. Então tu és assim, então era ainda um jovem pagão. Eu era um jovem pagão, eu entro na faculdade. Consumia, devorando literatura. Óbvio, evidentemente, a religiosa, né? A mulher tenente francês, sexo, mas isso é hoje livro para crianças, né? Não, estou falando de livro assim, no mínimo, O Amante de Lady Chatterley, Henry Miller, no mínimo, né? Cassandra Hughes, né? Não, nada disso. Não, porque não chegou, né? Não chegou. Como eu te falei, nessa época não chegou. Então eu estava lendo o Érico Veríssimo, estava lendo os gaúchos, fundamentalmente, né? E aí, o meu processo de aproximação com o cristianismo se dá do meio da faculdade em diante, assim, do terceiro ano em diante, e aí, enfim, é um processo fundamentalmente intelectual, né? É uma coisa que, óbvio que eu não sou nem perto dele, mas é uma coisa que aconteceu com o Murilo Mendes, com o Jorge Lima, né? Então, assim, já tem uma trajetória, e repito, óbvio que a minha trajetória não é igual a do Jorge Lima nem do Murilo Mendes, que são geniais e brilhantes, mas, enfim, que já, né, com uma certa idade, se aproximam intelectualmente da cultura cristã, da cultura católica. Aí vai sair o Tempo e Eternidade em 35, por exemplo, obra dos dois. E muito por causa do Ismael Neri. Então, eu tive o meu Ismael Neri, né, aquela pessoa que me questionava algumas coisas e me dava respostas de ordem metafísica, né? Então, eu acho interessante todo esse tema, até porque não tem sido comum, isso era bastante comum no passado, dado também a educação católica muito forte, né, muito densa, muito espessa que se vivia. Eu já vivia, quando jovem a igreja já estava num processo, digamos assim, de decomposição do seu poder ideológico, né? Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tu tem algum livro considerado clássico, importante, que tu tenha largado pelo meio, considerado chato? Não sei se eu posso confessar isso, não, mas confessa. E tem uma coisa que tu falou antes, assim, né, que é chato dizer para o aluno que não leu, mas sabe que o que eu experimentei toda a vida, assim, tem uma coisa que eu falo, até brinco com os alunos e tal, mas eu tenho por hábito não mentir. Eu posso omitir coisas, mas eu não minto sobre as coisas, enfim, porque tem a ver com meus transtornos, né, minhas obsessões. Muito menos do que com a minha moralidade, assim, né? Eu não sou um ser de moralidade ilibada e tal, mas eu tenho por não mentir. Então, se um aluno me pergunta, Bruno, tu leu tal coisa? Se eu li, se eu não li, eu digo que eu não li, e não tem muito lugar. Claro, né, que eu passo o tempo inteiro tentando ler mais e mais coisas, eu vejo os cursos do Nicote, assim, mas eu tenho que ler também esses russos aqui, eu tenho que ler, sabe? Então eu fico o tempo inteiro com essa coisa, assim, angustiante. Mas a franqueza é muito legal, então o aluno, ele percebe, e aí, quando tu dá a voz para o aluno, e o aluno assim, mas Bruno, tem que ler esse livro, né? E eu já fiz trabalho com os alunos assim, eles tinham que me convencer de ler o livro, e o aluno que me convencesse, eu leria o livro que ele tinha me dado, e ele me faria a prova, né? Então, invertia a brincadeira. A Marina já anunciou aqui o livro que eu vou falar, é esse mesmo, Marina, né? E aí, então, assim, tem livros que eu comecei a ler que eu acho que eu não tenho maturidade para ler ou não tenho qualidade técnica ainda, né? E o livro que eu comecei a ler e que eu não consegui passar, eu acho que eu fui até a página 100, cento e poucos, né, foi o Ulisses. Né? Então, o Joyce eu li os contos, acho brilhantes os dublinenses, né? Eu li o Retrato do Artista, mas eu não consegui passar da página 100 do Ulysses, e aí eu nem tentei ler o Finnegan's Wake, né, naquela tradução brilhante do Donaldo, né, então, assim, brilhante em vários sentidos. Mas, então, o Ulysses é um livro que eu não, assim, ele tá ali, né, a tradução do Roais,
Um dia tem uma tradução mais, não sei se é o adjetivo certo, mais acessível, mais clara, né, do Ulisses, que é do Galindo aí, que é o nosso joiciano aqui, que assiste sempre ao Agnaldo Severino, ele também confirma que essa é a melhor tradução. Já tem, acho que, 3 traduções para o português. Qual é o livro que te fez chorar? Teve algum livro que te fez chorar, lágrimas, assim, ardentes? Pior que teve, né? Uma vez eu estava indo para a faculdade, terminando de ler as últimas páginas, eu não lembro para que cadeira era, mas acho que era para a cadeira de teoria, alguma das teorias, e eu lembro que a gente tinha que ler, e era Xerox, né? A gente tinha que ler Paulo e Virgínia, do Bernard Saint-Pierre, então, romantismo francês, piegas, né? Mas aquela coisa da Virgínia, que foi, né, sai da Martinica, vai para Paris, porque era a condição para ela herdar. Pô, a gente tá falando de 23 anos atrás, né? Eu nunca mais li esse livro, mas enfim, é nítida a imagem, assim. E aí, quando ela vai voltar, o Paulo tá na beira da praia, e a natureza, que era aquela questão romântica, né, reage à mulher que voltou civilizada e afunda o navio, e por causa da roupa civilizada dela, ela afunda e morre. E o Paulo tenta salvá-lo e não consegue e tal. E eu lembro que eu estava lendo isso, e sei lá por que cargas d'água, eu estava muito comovido com a história de amor daqueles dois e tal, e eu estava no ônibus do Campos do Vale. Do Campos? No Campos do Vale, famoso, afinado, porque não tem mais, né? Era o Campos Protásio, que era o que eu pegava, e aí eu tô ali lendo e tal, no Xerox, balançando, faltava, sei lá, 2, 3 páginas, então tava acabando de ler. E quando eu me dou por mim, eu tô fungando e tá correndo lágrima, né? Assim, tô chorando. E tem alguém do meu lado que olha para mim, lê na pasta, né, o nome da faculdade, como só ser, né? A gente tem as pastas da faculdade, bufa e diz letras. E se afasta, né? Tira do lado. Então, assim, então, É. esse foi um livro que, por alguma razão misteriosa, né, me levou às lágrimas, realmente. É um livro que me emocionou muito. Eu nunca mais li para saber se efetivamente... É melhor não ler. E algum livro te fez ao contrário, dar uma gargalhada, até em público, livro que gargalhasse? Livro que gargalhasse. Dentro da obra do... Agora vai ser uma coisa meio surpreendente, mas enfim, dentro da obra do Bernardo Guimarães, a galera lembra muito, né, da Escrava Isaura, Seminarista, enfim. Mas o Bernardo Guimarães é um grande poeta. Eu acho que ele é um melhor poeta do que um romancista, né? E o Bernardo Guimarães, ele teve um livro que foi proibido em 1860 e que foi liberado pela Constituição de 1988. Ou seja, ele passou mais de 100 anos proibido no Brasil, né? Que eram as poesias eróticas do Bernardo Guimarães. E nessas poesias tem 2 poemas que são... O Elixir do Pajé, aquelas coisas. O Elixir do Pajé e A Origem do Menstro. Olha, né? Que esse católico aí me saiu danado, hein? Mas o Elixir de Pajé era muito divertido porque era uma paródia do Ijuca-Pirama. Então era o mesmo ritmo do Ijuca-Pirama, né? Eram as mesmas etapas do Ijuca-Pirama. E aí eu acho que escabrosa, essa que é a verdade. Claro. Baixo nível total. Mas aí é que tá a questão do grotesco como representação estética, né? Que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem. A gente tem um puritanismo, muitas vezes, na arte, de que falar de certas partes do corpo... Eu lembro de um curso que tu organizaste no Festival de Inverno com o Afonso de Romano Santana sobre... Querido, Afonso. Brilhante e tal, sobre um livro que ele tem, né, que é O Canibalismo Amoroso. Né? Então, todas as metáforas possíveis, imagináveis, né, de sexo relacionado com comida e tal. E eu acho que tem muito pudor, eu acho que esse pudor é um problema. Né? Então, assim,
Evidentemente que cada um se sente à vontade, mais ou menos, né, com o pornográfico, com o erótico, com o baixo, né, mas o baixo faz parte, né, da sociedade. Aliás, eu acho que o baixo faz mais parte da sociedade do que o alto, né, na questão da representatividade. A gente tem mais coisas baixas do que coisas elevadas, né, e eu acho que, de alguma maneira, isso é o elemento importante ali, né? Então, ao longo do tempo, até por essa questão do puritanismo, do grupo religioso ao que eu pertencia, que era um grupo mais radicalmente, vamos dizer assim, mais à direita, né, dentro da Igreja Católica, tinha essa coisa de pudor, de não, isso não pode falar, né? Eu sou de uma realidade em que uma vez eu estava lendo no banheiro a Bíblia e eu fui chamado a atenção, porque não se lia a Bíblia no banheiro. Eu, assim, sabe, como se isso tivesse alguma correlação, né? Então, a ideia, né, de olhar para o baixo, quando a gente pega Depois eu me apaixonei muito pelo Bocage, para manter o mesmo nível do baixo, né? Tanto que eu tenho meu livro mais velho, foi me dado por um querido amigo que já morreu, um colega lá do Anchieta, o professor Paulo, e ele veio, né? Ele já era um senhor, mais de idade, tal, professor de biologia, e ele veio com um livro, né? Eu nem separei, porque não é dos livros da minha vida, mas enfim. E aí ele veio com um livro assim, Fernando, esse livro eu ganhei de papai, que ganhou de vovô, que ganhou do meu bisavô, né? E eu vou morrer um dia, então eu não quero que ele fique por aí, eu quero dar para ti, porque tu vai valorizar. É um livro de 1821, é o livro mais antigo que eu tenho, né? E ele é uma antologia de poesia erótica e burlesca de Bocage, né? E é uma maravilha, porque pensar que as pessoas faziam putaria, né, e a vida inteira, então, e o Bocage publicou um livro, ou não o Bocage, mas alguém publicou, né, porque é uma edição brasileira. Então, né, esse tipo de poesia me faz dar risada, assim, né, não lembro de nenhum livro, assim, que tenha sido super cômico e tal. Eu gosto muito, né, do Veríssimo Romancista, né, do Luiz Fernando, e eu gosto muito de Jardim do Diabo, e certamente é um livro que eu já li dando risada, mas não a ponto de gargalhar e tal, né, porque não foi uma coisa inesperada, né, eu acho que o riso tem muito a ver com essa coisa do inesperado. Uhum. Tu chegasse, estamos já chegando um pouco aqui no nosso tempo, chegasse, ou tu escreves, ou chegasse a pensar, porque todo mundo que gosta de literatura é um escritor, na verdade, é um escritor em potencial. Eu não vou dizer aquela frase que diziam os autores no passado, não, todo crítico é um escritor frustrado. Não deixa de ser, né? O Álvaro Lins, que é um grande crítico do Brasil, um maravilhoso crítico brasileiro, aliás, católico, o Álvaro Lins, o sonho dele era fazer um romance, e ele nunca conseguiu, mas os ensaios dele são tão fascinantes que o Drummond uma vez escreveu para ele até botou como epígrafe de um dos seus livros. Você não, os seus comentários, as suas críticas são como um romance. Os grandes críticos, aliás, que é uma outra característica de grandes críticos, escrevem de maneira envolvente, como George Steiner, né, como o Lionel Trilling, o Edmundo Wilson, né? O Mário Vargas Llosa, são críticos que sedutores também na sua linguagem. Tu escreves ou chegaste a pensar em escrever, ou queres escrever, ou renunciaste a essa ideia que todo professor de literatura e todo crítico literário tem? Assim, Sérgio, eu vivi aquilo que o Bloom chama, né, muito conscientemente, de angústia da influência, né? Então, quando eu estava na faculdade, acho que todo mundo escrevia na faculdade, né? Eu tinha colegas que até hoje escrevem poesia, que são muito bons escrevendo e tal, colegas, né, que eram um pouco mais velhos que eu, por exemplo, o Altair, que é um grande escritor, né? E eu escrevia poesias. Então, assim, não, vou escrever poesias. E eu até cheguei a mandar lá para as poesias no ônibus e tal, aquela coisa toda. Quando eu fui contratado pelo Leonardo da Vinci, né, fizemos festa, evidentemente, porque pobre faz festa, né? E aí eu lembro que no churrasco eu peguei todos os poemas que eu tinha, sei lá, 40, 50 poemas que eu tinha, e eram os únicos, e eu queimei,
né? Ah, pensei que fosse ler para Não, no do churrasco. e eu queimei, né? Por quê? Porque eram muito ruins, né? Assim, a percepção que eu tinha é que eram muito ruins. Então, a minha ideia naquele momento, pensa, eu tinha 23 anos. A minha ideia naquele momento era, se alguém lê alguma dessas coisas aqui, não vai acreditar no professor. Se alguém ler o autor, não vai acreditar na seriedade do professor. Então, eu queimei. Depois disso, eu já entabulei alguma coisa de ficção e tal, até eu brinco com os alunos que eu tenho um projeto que eu nunca coloquei em prática, mas é um projeto meio, eu até brinco que é um projeto meio Dan Brown, né, porque é na linha do Dan Brown, que é aquela coisa assim, conspiracionista e tal. Mas eu brinco com eles, dando aula, que a Redenção é uma espécie de núcleo esotérico de Porto Alegre, né? Num canto, a gente tem o templo positivista, no outro lado, a gente tem a Faculdade de Direito, né, ali na João Pessoa, e no lado de cá, a gente tem a caserna, né, tem lá o Colégio Militar. Colégio Militar no qual todos os presidentes militares brasileiros estudaram, né? Então, mesmo os que não nasceram no Rio Grande do Sul, passaram, né, coincidentemente, pelo Colégio Militar de Porto Alegre. E aí eu brinco, né, fico brincando com assim, agora faz um triângulo aqui, projeta, e eu fico brincando com essa, toda vez que o Rio Grande do Sul tentou colaborar com a democracia brasileira, né, acabou numa ditadura. Isso foi 89, isso foi 30, isso foi 64, né? Então é bom que nenhum gaúcho colabore de novo com a democracia brasileira nesse nível. Então eu brinco com isso, que é um projeto inacabado e tal, um romance, mas evidentemente não. O que tem me satisfeito muito, né, nos últimos tempos, é escrever ensaio, é escrever análise, né, então se escrever para revista. Então, escrevi um texto lá no livro do Paulo Guedes, né, que eu gostei muito de escrever, porque tinha essa pegada que era memorialista e, ao mesmo tempo, era importante, né, que é o dia em que eu percebi que eu podia ser professor, e foi numa aula do Paulo, né, e o que eu tinha que ter para ser professor, e eu chamei o livro, o texto justamente de Maracujá ou Melancolia, né, porque era uma frase que o Paulo usava muito. Então, eu acho que eu gosto muito, né, de escrever participação em congresso, então eu escrevo, né, e aí, né, nem que eu não leia depois, mas eu tenho um texto organizado, então eu tive a chance de ir para, né, 4 congressos do cérebro, falar sobre Hemingway, sobre Virginia Woolf, sobre Fernando Pessoa, né, que é outra das grandes paixões que eu tenho, e sobre o tempo, né, na arte. Então, esse tipo de texto, que é um texto mais ensaístico e tal, né, eu gosto muito, eu acho que eu tenho o que dizer. A ficção me apavora um pouco, né, nesse sentido. Por quê? Porque aí eu chego no livro da minha vida, se a gente for, às vezes vamos dizer, Bruno, qual é o livro que tu mais gosta da tua vida? É o Dom Casmurro. E quando tu olha para o Dom Casmurro e tu percebe a genialidade do livro, tu percebe as camadas, tu percebe, né, o trabalho que está por ali, ou seja, tem um elemento de genialidade, de talento, mas de trabalho formal, mas de camada, assim, nunca vou conseguir fazer, né, uma coisa parecida com isso. Alguns dizem, não, mas não tem que fazer parecido, tem que achar o teu próprio, enfim, né, estilo e tal. E eu acho que o meu estilo acaba sendo esse, acaba sendo o estilo de escrever para explicar coisas para os outros, né? Então, esse gênero mais do ensaio, da análise e tal, eu gosto muito, assim. Então, quando eu escrevo para o livro de leituras obrigatórias, né, o meu esforço nunca é assim, vou fazer um resumo. Não, eu quero analisar, eu quero fazer, né, como se fosse uma aula, eu quero que os alunos entendam, que os alunos percebam quais são os elementos que aparecem ali e que fazem a coisa funcionar, né? Então, quase como traduzir a aula em palavras. E isso é uma coisa legal, né? Eu tive a chance de ser Paraninfo, todas as escolas que eu trabalhei, né, e sempre para mim é um desafio, porque teve um ano, 2016, eu acho, 2016, que eu fui Paraninfo no Anchieta e no Israelita, no mesmo ano, e coincidentemente a formatura de um colégio era na terça, a do Israelita era na terça, a do Anchieta era na quarta. E eles se conhecem, os alunos todos transitam entre as escolas, né? E assim, Bruno, tu vai dizer a mesma coisa? E eu assim, não, evidentemente que eu não posso dizer a mesma coisa e que eu não. A mensagem para o Anchieta é uma, a mensagem para o Israelita é outra. E aí eu comecei com esse exercício mental, né, de o que eu posso dizer para este grupo que seja tão relevante do que eu vou dizer para esse grupo, mas que não seja nem um pouco parecido, né? E evidentemente aí é o defeito que eu tenho, né? Eu sempre escrevo no dia. Eu fui orador da minha turma na faculdade,
a formatura começava às 6 da tarde, eu escrevi o discurso às 4 da tarde, né? Então, eu não consigo um pouco irresponsável, né? muito brasileiro, assim, né? Mas porque tem essa coisa do momento, né? Daquele momento ali de falar. E aí eu me dou conta que a única maneira de eu garantir que meus alunos do Anchieta tivessem a plena certeza de que não estava falando da mesma coisa era falar do hino de Israel. Então eu fiz todo o discurso do israelita citando o hino de Israel em hebraico, treinei o hebraico para falar o hino de Israel, né? E foi muito bem visto pela comunidade, né? Porque, claro, eu não sou da comunidade, eu sou, mesmo que eu trabalhe lá há muito tempo, eu sou um estranho no ninho ali, do ponto de vista, né? E ter essa reverência, porque realmente é uma história muito bonita, né? E eu trabalhei com o Hatikva, que é, né, o hino da esperança que eles têm. Então, eu gosto desse tipo de texto, desse tipo de desafio, né? De poder dizer coisas para, né, para as pessoas a partir disso. Mas ficção, poesia, teatro, não tenho nenhuma pretensão, assim, nem por uma questão de frustração. Bom, Fernando, está ótimo, excelente papo, mas nós já passamos do nosso limite. E agora, como um autocrata magnânimo, eu vou te oferecer a chance de ir para uma ilha, um continente deserto, numa nave. Tu vai ser condenado a ser o primeiro terráqueo em Marte para nos vingar daqueles filmes, né, que suportamos sobre marcianos invadindo a Terra, e tu vais poder levar 3 obras completas. Tá bom. Só tá 3 bom. obras completas. 3 obras completas. 3 autores, portanto, com suas respectivas obras completas. Quer dizer, autor com uma obra leva pouca chance. O que tu levarias para Marte? Sem titubear, na obra completa do Fernando Pessoa, né, porque é uma obra que faz a gente refletir sobre todos os aspectos da vida, então Fernando Pessoa tem essa capacidade, esse talento. Evidentemente que a obra completa do Machado de Assis, porque é inesgotável, né, então tu lê e relê, e é capaz de elencar isso de várias maneiras, e, surpreendentemente, né, eu levaria a obra completa do Érico, né? Apesar de ser um autor absolutamente tradicional e tal, eu tenho uma afetividade pelo Érico, né? Então tudo que ele escreveu, eu acho que tem uma delicadeza, uma sutileza, né? Então, e sem falar que é uma obra grande, né? Nos 3 casos são obras grandes. Não, aí teríamos que pensar realmente. Eu nunca me propus essa mesma questão, mas eu acho que eu escolheria assim, tipo Balzac, né? Que pois há 30 anos, aí quando eu chegar no fim, eu já esqueci tudo e aí posso reler de novo, né? Obras muito curtas são complicadas. Fernando, foi um prazer te rever, um prazer te encontrar aqui nessa noite, agora já à noite. Acho que todo mundo gostou. É bom a gente falar com um professor entusiasta, um professor que ama a literatura e que transmite, né? Porque acho que mais do que conteúdo que tu tens de sobra, técnica pedagógica que tu tens também, o que realmente delimita um professor, pelo menos de literatura, acho que talvez de todas as disciplinas, seja o amor, né? O interesse, a paixão que ele demonstra. Porque, demonstrado isso, o aluno perceberá, né, que o tema, né, o assunto daquelas aulas é capaz de despertar no professor tanta emoção, tanta paixão, que isso se transmite automaticamente. Agradeço muito a tua colaboração, ter aceito. Espero que, após a pandemia, a gente possa se encontrar para conversarmos, digamos, como hoje, numa conversa descompromissada e leve. Eu que agradeço, professor Sérgio, né, a lembrança, a distinção, né? Eu tenho acompanhado aí os colegas que vieram e tal, né? Gosto muito, 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 né, do Marcos, que teve aí falando, né? Evidentemente. O Marcos Ben Martini é uma querida figura, né? O Marcos foi minha banca no doutorado, né? Então, assim, ele não faz questão de demonstrar que é um jovem erudito, né? Mas ele é um jovem erudito, né? Então, assim, foi muito divertido, assim, poder dialogar
com ele especificamente, né? Porque a gente ficou lá entre alegoria e figura. Mas por que tu usaste alegoria, figura e não alegoria? Assim, porque eu não estou trabalhando com o Vieira, que nem tu trabalha. Enfim, a gente ficou, né, brincando bastante, então foi muito divertido. Então, eu tenho visto bastante, né, os colegas e me sinto muito lisonjeado, né, por representar a classe dos professores de literatura de Porto Alegre, sabendo que eu sou um privilegiado em vários aspectos, né? Como eu falei, eu dou aula em colégios maravilhosos, eu passei por colégios maravilhosos, né? Fiz sempre opções, assim, que eram de ordem ao que é mais importante nesse momento, né? E tu vai lembrar, né, quando eu saí do Leonardo e tal, fiquei muitos anos no Leonardo, e quando eu saí, né, enfim, por uma questão até logística, né, mas de qualquer maneira, sinto muita falta, já voltei no Leonardo várias vezes, lá com a querida Márcia, né, justamente para poder, né, colaborar com uma instituição que eu admiro, que eu gosto muito. Então, eu te agradeço justamente por poder, né, partilhar isso com os meus colegas, partilhar isso com os meus alunos, né, partilhar isso com os ex-alunos que hoje fazem letras e tal, e que, né, não esmoreçam, porque apesar de ser uma profissão difícil, apesar de ter as suas exigências, apesar de a gente muitas vezes ter que, né, virar a noite lendo, e eu não acho isso ruim, diga-se de passagem, eu gosto disso, né, porque a melhor parte do magistério é o contato, é o preparar alguma coisa, sabendo que alguém vai, né, usufruir daquela coisa que tu preparou. Então, acho que isso é impagável, isso não tem preço realmente. Então, só te agradecer, né, por tudo que tu já fez por mim, né, assim, de orientação, de dar chance, de convidar, de levar. Então, tu sabe que eu tenho uma grande admiração por ti, pelo profissional que tu és, né, mas certamente pela bondade que tu demonstra com todos nós, né, que éramos gurizes, né, que nem tu percebeu ali e lapidou de certa maneira. Então eu me sinto, né, muito feliz com isso. Tá bom, muito obrigado, gente. Semana que vem nós começamos mais tarde, né? Agora já estamos chegando, a primavera, enfim, está aparecendo, né? Daqui a pouco os jacarandás, os ipês já estão florescendo, os jacarandás logo em seguida. Então vamos começar às 19 horas. Semana que vem acho que vamos ter aqui, eu não vou falar ainda, mas uma excelente atração nos livros de nossa vida, como todas as que trouxemos aqui. E muito obrigado por terem assistido e participado. E continuamos. Boa noite para todos. Boa Obrigado, noite. Fernando.